Boa tarde, pessoal. Espero que esteja todo mundo me ouvindo aí. Eu estou compartilhando a tela. Então, é o seguinte, meu nome é Jefferson e eu vou apresentar para vocês aqui, falar um pouco sobre sistemas de informação geográfica. Deixa eu compartilhar a apresentação. Apresentar. A minha ideia é dividir a palestra de hoje em dois momentos principais. Um que eu vou fazer uma breve explanação aqui sobre alguns exemplos de sistema de informação geográfica e também de IDE. E na sequência eu vou mostrar, em termos práticos, ali uma possível IDE baseada em open source, que eu montei aqui numa máquina virtual, e eu vou compartilhar com vocês daí. Então, primeiramente, o roteiro aqui bem breve. Eu vou falar primeiramente sobre mim, que eu acho importante falar sobre a atuação profissional e também acadêmica, né, para entender um pouquinho de onde que eu vim, né, qual que é a minha formação, tudo mais, e como eu caí nessa vida aí de geoprocessamento, sistema de informação geográfica, análise de dados e tudo mais. Vou fazer uma breve explanação na sequência sobre o que é um sistema de informação geográfica. Na sequência também vou comentar sobre o que é uma IDE. Aí, na etapa 4, que eu vou mostrar para vocês um exemplo de IDE que trabalho hoje no PTI, né? Eu trabalho no Parque Tecnológico Itaipu, e temos um projeto ali para estabelecer um núcleo de inteligência territorial, no qual nós temos uma IDE operante já faz mais de um ano aí, e ela é baseada em open source, né? Então, vou demonstrar as ferramentas para mostrar mais ou menos como que é a estrutura. Aí eu caminho para apontar alguns desafios que temos na área, de modo geral, principalmente relacionado à qualidade de dados e tudo mais. E, por fim, o encerramento. Então, primeira coisa aqui. Deixa eu voltar, que vai ficar melhor eu apresentar assim, porque depois eu tenho alguns links aqui, daí fica muito mais prático. Deixa eu só verificar se teve algum problema. Ótimo o som. Perfeito. Então, sobre mim, pessoal. Na época, eu sou formado em engenharia agrícola, né? Sou mestre também em engenharia agrícola e atualmente eu faço pós-graduação. Então, na época de faculdade, eu trabalhei principalmente com pesquisa laboratorial. Eu fazia, era bolsa de iniciação científica, né? Trabalhava com biodigestores em laboratório, também trabalhei com a detecção de microcistinas em peixes, mas sempre naquele meandro acadêmico, ali, de trabalhar em laboratório e publicação, né? Aí o que acontece? Depois que eu me formei, bem no finalzinho ali do quinto para o sexto ano de formação, eu comecei a estagiar. Aí eu migrei para uma área de topografia. Até o momento eu não havia, além da disciplina acadêmica, da grade curricular ali, eu não havia tido nenhuma aproximação com geo, com topografia, nada disso. Foi ali em 2012 que eu comecei o estágio de topografia, e daí eu tive a primeira aproximação ali com mais afinco no software AutoCAD, né? Aí na sequência me formei, desempregado, né? Bem-vindo ao mundo. E daí, logo em 2013, depois que eu terminei a formação, eu consegui uma bolsa de geoprocessamento na UniOeste, né, de Cascavel, que foi a universidade onde me formei. Ali que eu fui apresentado, entre 2013 e 2014, para geoprocessamento em si. De cara, assim, eu comecei a trabalhar com software proprietário, que era o ArcGIS e o Env, que era os softwares mais utilizados ali na época pelo laboratório de geoprocessamento. Um abraço aí para o professor Erivelto, que foi quem que mostrou esse mundo aí para mim. E daí, na sequência, finalzinho de 2014, ali quando eu terminei o período de bolsista, eu fui convidado, tive a oportunidade de participar de um projeto, que é o Biogasfert, né, que foi uma rede envolvendo Embrapa, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu, N outras entidades, que era focado na parte de biogás no território nacional. Então, nesse período de 2014 e 2016, eu fui colaborador da FUNARB, que é a Fundação Arthur Bernardes, área de Minas Gerais, e eu trabalhei localmente aqui em Foz do Iguaçu, né, dentro do Parque Tecnológico Itaipu. E daí, ali, eu tive a primeira experiência de realmente desenvolver e participar de um projeto grande, da parte de estabelecer uma estrutura de dados, ou seja, uma base de dados, construir. Tive atuação com outros colaboradores que trabalharam em outra frente, desenvolvendo a plataforma web, que foi o Biogasfert, e para mim coube mais o trabalho de estruturar a base de dados, ou seja, fazer aquisição de dados, tratamentos, tive apoio também de N colaboradores que trabalharam junto comigo, não fiz nada sozinho, mas ali eu consegui começar a engatinhar no mundo dos SIGs livres, né, que são os sistemas de informação geográfica open source. GVSIG, QGIS, GRASS, Saga, foi onde eu comecei a caminhar para esse mundo aí de open source. Aí, desde 2016, eu faço parte aqui do quadro funcional do Parque Tecnológico Itaipu,
E desde então tenho trabalhado em várias frentes, preferencialmente com sistemas open source, mas a gente também trabalha com alguns softwares proprietários, então dependendo, cada projeto tem suas particularidades. E daí eu trabalhei em vários projetos, desde prospecção energética até a parte de monitoramento, qualidade ambiental, várias frentes aí desde 2016 para cá. Aqui, bem brevemente, o que é, né, o SIG em si, o que é um sistema de informação geográfica? Ele não é uma ferramenta em si, né? O SIG é muito mais um conceito, é como se fosse um framework mesmo, né? Então, ele é formado por várias ferramentas, envolve desde a questão do dado, ferramentas de processamento, ou seja, ele é uma conjuntura de ferramentas. Então, ele, para você ter a implantação de um SIG, de um sistema de informação geográfica, primeiramente você tem que começar com o objetivo dele, né? Ou seja, por que você quer esse SIG? Não é para simplesmente eu tenho um SIG e acabou, não. Qual é a finalidade dele? Qual é o propósito do sistema de informação geográfica? Quais são as respostas que você está buscando com esse sistema? Depois disso, que você sabe o que você quer alcançar, você tem uma breve ideia assim, do que você precisa fazer. Eu quero estudar a região do Paraná, aqui, o estado do Paraná, para saber o potencial que ele tem de geração de energia renovável. O quanto de biomassa tem, qual é a irradiação solar no território aqui no Paraná, o quanto eu tenho ou não potencial para energia eólica, eu tenho como que está a questão de desmatamento no estado, então eu tenho a minha finalidade, o meu propósito, né? Aí eu vou para a metodologia, que é como será feito, né? Que daí envolve os principais elementos, que são pessoas, que você tem que ter uma equipe para fazer isso. Claro que com automatização, serviços em nuvem, scripts, algoritmos, muitas vezes você acaba reduzindo o quadro funcional, a equipe, né? E vai priorizando mais uma parte de automatização, mas sempre vai ser necessária a equipe, pessoas, eles são fundamentais para fazer acontecer até mesmo esse processo de automatização, né? O software, que são as ferramentas, o que você vai utilizar para processar, para armazenar o dado, para visualizar o dado, para processar, calcular a estatística. Os dados em si, quando você fala num sistema de informação geográfica, você principalmente trabalha com dados, né? Dados primários, dados secundários. Os primários são aqueles que você vai em loco e coleta, secundários você consegue de outras fontes, mas ele é a matéria-prima ali da qual você vai começar a extrair informações e aí sim você trabalhar cenários dentro do propósito que você tem. E por fim, a questão de hardware, né, que é equipamento, servidor, computador, tudo isso que é parte de hardware para fazer funcionar o meu sistema de informação geográfica. Um GPS de campo para fazer coleta, uma estação total para fazer traçado de propriedades rurais. Então, tudo isso faz parte do escopo que é um SIG. Aqui eu trouxe alguns exemplos de SIG, aqui, por exemplo, só para exemplificar para vocês. Deixa eu abrir aqui o do Map Biomas. O Map Biomas é um projeto nacional, né, de classificação de uso do solo aqui no Brasil. Então, aqui, qual que é a proposta dele? Fazer o mapeamento do uso do solo no território nacional e disponibilizar isso para o público. Então, basicamente é isso. Em cima disso, eles trabalham com N ferramentas e disponibilizam esses dados online para quem quiser acessar. Aqui, pessoal, depois no final vou compartilhar meu e-mail. Quem quiser com mais afinco acessar, cada texto desse é um link para um exemplo, eu compartilho sem problema nenhum a apresentação. Aqui, por exemplo, um outro exemplo de potencial energético, que entra até a questão do Atlas Solar Paraná, que foi um projeto feito, inclusive, pelo PTI, Itaipu, teve participação da Universidade Federal de Curitiba, teve participação do INPE, e daí a ideia aqui era o quê? Qual que é a radiação solar e, consequentemente, potencial solar que tem para geração de energia no estado do Paraná. Você tem também alguns softwares, alguns sistemas de informação geográfica para IPTU, Cascavel, município de Cascavel, aqui na região do oeste do Paraná tem, Toledo aqui na região oeste do Paraná tem. Então, são N exemplos de sistema de informação geográfica que eles se baseiam num objetivo e por trás tem toda uma estrutura ali de geração, armazenamento, tratamento de dados para, enfim, disponibilizar isso para o usuário final. Agora, migrando um pouquinho do SIG para a IDE, o que ela é? Ela é uma infraestrutura de dados espaciais. O que ela tem? Ela precisa ter a conexão entre quem produz, ou seja, quem são as pessoas, a equipe, os centros, as universidades, as fundações, as empresas, quem produz esse dado e a conexão com quem consome o dado geográfico, ou seja, isso é uma premissa para a IDE, então você tem que ter um formato de disponibilizar o dado para o consumidor final. Tem que ter conexão entre diversas fontes, ou seja, a IDE é centralizadora. Então, você pega N fontes de dados, centraliza numa única estrutura e disponibiliza isso para os usuários. Ela tem que ser acessível online, atualizável, ou seja, alguns indicadores, por exemplo, que você tem questão do uso do solo, que eu comentei,
ano a ano o uso do solo, que é o que tem em cima do terreno, do município, do estado, agricultura, vegetação, cidades, perímetro urbano, isso ano a ano muda, né? Porque o terreno, a, o solo em si, o uso do solo, ele é volúvel, né? Volátil em relação ao ano. Então, de um ano para o outro, ele vai mudar. Então, tem que se atualizar. E mais importante, metadados, que é aquele dado que você está disponibilizando para o usuário final, quem gerou ele, de onde veio, qual que é a periodicidade de atualização, qual a qualidade desse dado, ele tem qualidade ou não tem. Então, a ideia não é simplesmente você ter um dado geográfico ali, eu tenho um dado aqui de produção de animais nos municípios brasileiros e disponibilizo para o usuário final. Não. Além do dado em si, você tem que ter todo um pacote de informações adicionais, dizendo quem gerou, de onde veio o dado, qual a finalidade, quando foi gerado, quem é o responsável. Então, isso caracteriza os metadados, né, que seriam as informações sobre os dados. E aqui eu comento também alguns exemplos de IDE aqui. Eu trago a principal aqui, que essa aqui é a nacional. E vou comentar também aqui do NIT GeoNode, que é o projeto no qual eu participo, né? Que a IDE dele, a infraestrutura dele, que eu vou tentar representar depois ali numa máquina local. Então, esse aqui, pessoal, é o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, ou seja, é a infraestrutura nacional de dados espaciais, e a função dele, pensando em governo brasileiro, em Brasil, é de centralizar as fontes de N entidades, organizações que fazem parte do governo brasileiro. Então, aqui você vai ter uma centralização de várias fontes de dados. Você tem o IBGE, você tem do BSDGEL, aqui do pessoal do Exército, você tem da Embrapa, você tem da CPRM, então você tem N entidades que participam dessa infraestrutura, fornecem o dado para essa infraestrutura com metadados, opções de download para a população. E tem um outro exemplo aqui que eu trago para vocês, que é baseado no GeoNode, que aqui é de um projeto que nós temos ali no PTI junto com a Itaipu, que é para estruturar um núcleo de inteligência territorial. Então, nós trabalhamos com a parte de aquisição de dados a campo, trabalhamos com imagens de sensoramento remoto, né, imagem satélite, coletando imagens com drones, a gente trabalha com imagens de alta resolução também. Então, tudo isso vai gerando N dados que a gente precisa armazenar em algum lugar e compartilhar com a equipe de todo o projeto, né? Então, a gente tem parceria com N universidades, pesquisadores. Então, para fazer esse compartilhamento, a gente precisa de uma IDE também. E a nossa IDE é baseada aqui no GeoNode. Claro que não é somente o GeoNode, que é uma ferramenta open source, inclusive, mas tem toda a questão do servidor envolvido. No caso, isso aqui fica tudo alocado dentro do servidor do PTI. Tem a questão também de o que vai fornecer o dado, que no caso a gente utiliza GeoServer. Tem a questão como que você vai tratar esse dado, né? Manipular ele no teu PC, gerar informação para daí publicar na IDE. Trabalhamos com QGIS, trabalhamos com outras ferramentas open source, Grass, Saga, mas basicamente é isso. E aqui a gente consegue ter as camadas publicadas aqui e também conseguimos gerar mapas. Depois, no meu ambiente virtual aqui, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Isso aqui foi muito mais para exemplificar, correto? Agora, deixa eu continuar a apresentação aqui. Agora, que nem eu comentei, eu venho para a etapa 4, que é a demonstração de uma IDE. Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma infraestrutura de dados, isso localhost, né? Então, está na minha máquina aqui local, eu criei uma máquina virtual, com todos esses softwares, espelhando mais ou menos qual a estrutura que eu trabalho hoje junto com a equipe, né? Tem uma equipe de vários colaboradores trabalhando nisso, não somente eu. E nós trabalhamos com várias ferramentas e ela está alocada no servidor, né? Então, eu tenho, no caso, com exceção do QGIS, perdão. O QGIS, cada um tem instalado na sua máquina, né? Que ele é desktop. O banco de dados PostgreSQL com a extensão PostGIS. Com isso, eu consigo trabalhar dados espaciais dentro do banco de dados PostgreSQL. Isso aqui está instalado no servidor. O GeoServer também está instalado no servidor. E o GeoNode, que é aquele link que eu mostrei ali, que eu compartilhei com vocês, que é onde eu visualizo meus dados, eu cadastro informações de metadados, descrição, eu digo o que é aquele dado, quem gerou, para quê, etc. e tal. Basicamente, qual que é o fluxo? Tudo começa aqui, não no QGIS, mas com a coleta do dado, ou seja, essa coleta pode ser coleta de dado a campo, utilizando o GPS, por exemplo. Você vai lá, ou um formulário online, né,
coleta a informação, amarra ela a algum ponto geográfico, de GPS, alguma coisa assim, traz para dentro do escritório. Se precisar tratar, processar, você utiliza uma ferramenta, no caso a gente trabalha principalmente com QGIS. Depois que tratou o dado, gerou ali a informação que é útil para a gente, armazenamos no banco de dados, ou seja, na estrutura do servidor de banco de dados, tem vários usuários utilizando ao mesmo tempo, com credenciais de acesso, tudo isso. Depois a gente fornece isso para o GeoServer, que é um servidor de mapas, ou seja, ele pega esse dado no banco de dados e faz a ponte com o GeoNode, que é a interface final. E aqui eu visualizo o meu dado, consigo estilizar, aplicar informações de metadados, N e outros atributos aqui, e consumir como usuário final, perfeito? Então, só para demonstrar aqui para vocês, deixa eu abrir minha máquina virtual aqui. Só comentando, pessoal, aqui, no final da apresentação eu vou deixar o link do meu canal e também um outro link, ali, caso alguém queira tirar um print ou depois manda um e-mail, eu compartilho, que todo o processo de criação dessa IDE aqui na minha máquina virtual, eu gravei e estou disponibilizando no YouTube, né? Então, se alguém quiser replicar isso para aprender a mexer, também dar uma fuçada, depois, no final do vídeo, pode mandar um e-mail, entrar em contato comigo aí, que eu disponibilizo sem problema. A própria máquina virtual, né? Então, tem o vídeo mostrando como foi feito e também eu posso disponibilizar essa máquina. Aqui, pessoal, o que eu instalei principalmente? Aqui é a estrutura dela baseada no sistema operacional Ubuntu, né? Ubuntu 20. Todos os softwares que eu utilizei aqui foram nas versões para debug e development, né? Para desenvolvimento. Então, para servidor, uma coisa ou outra você teria que modificar ali, né? Porque é uma outra pegada, você tem que publicar no servidor e daí liberar acesso para N usuários, então é uma outra pegada, isso aqui está no ambiente local. A primeira ferramenta, no caso, é o QGIS. Esse aqui é um sistema, uma ferramenta de geoprocessamento, basicamente. Deixa eu habilitar aqui. Cadê? Aqui, navegador. Aqui. Deixa eu adicionar alguns dados aqui só para exemplificar para vocês. Aqui, cadê? Banco de dados, gerenciador aqui. Aqui, ó, deixa eu abrir essa camada. Por exemplo, essa camada aqui, e abrir essa aqui também, ó. Essa camada aqui, ele traz para mim aqui a região oeste do Paraná, né? Eu tive que simplificar bem a área, até pela questão de restrição da máquina virtual, né? Ela não é tão poderosa assim, então eu tive que restringir a área, mas isso aqui você pode expandir para o estado, por exemplo, para o Brasil, para a América do Sul, para N áreas de abrangência, né, para trabalhar. E aqui, no caso, eu tenho os municípios da região oeste. Foz do Iguaçu, pessoal, fica aqui, ó, que é onde eu moro aqui, né, que fica o Parque Tecnológico onde eu trabalho também. E aqui ele pega a região oeste. Qual que é a ideia, pessoal? Esses dados aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, armazenamento aqui, a região oeste. Esse dado aqui, ó, são unidades armazenadoras de grãos que nós temos aqui na região oeste do Paraná, por exemplo. Então, qual que é a ideia que eu quero demonstrar para vocês? Que esse dado aqui, ele está localmente no meu computador, correto? Isso aqui são arquivos vetoriais que foram coletados a campo ou não. Nesse caso, eu estou utilizando o dado da Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Eu coloquei todos os dados aqui para demonstração. E cada unidade dessa é um armazém que tem uma capacidade em toneladas, por exemplo. Então, qual que é a ideia? Eu tenho esses dados aqui na minha estrutura online, só que eu quero publicar eles lá no GeoNode, que é onde o meu usuário final vai consumir, correto? Então, o que eu venho? Eu tenho o banco de dados instalado, PostgreSQL, PostGIS ali. Aqui dentro do meu QGIS, ele consegue fazer a conexão direta com o banco de dados. Então, eu consigo vir aqui, ó, eu já tenho habilitado o banco. Toda a parte de conexão, tudo certinho, como o vídeo aqui é bem curto, né, 30 minutos, tá disponível, vou disponibilizar lá no meu canal também, bem mais longo, lá são horas daí, vocês podem dar uma olhada. E daí aqui, eu tenho preparado aqui todo o ambiente aqui para o Latinoware, ou seja, eu peguei dados que estavam aqui no meu computador e publiquei no meu banco de dados, correto? Ou seja, eu tenho informações aqui que estão publicados no meu banco, digamos que se tivesse no servidor esse banco de dados aqui, e eu tenho aqui, ó, por exemplo, a produção de 2017 de tomate nos municípios, eu tenho a produção de suínos, tenho a produção de soja, tenho a produção de laranja, tenho a produção de feijão, e quais são os armazéns que existem aqui na região oeste.
Claro que aqui, beleza, o que tem de informação nisso, né? Tomate, a produção em toneladas. Então, para cada ponto aqui, por exemplo, ele representa um município. E aqui ele tem, ó, o município é Cafelândia, aqui na região, e ele tem uma produção de 120 toneladas ano de tomate. Isso para exemplificar. Agora, qual que é o fluxo, né? Que eu comentei, eu estou no meu QGIS aqui, e eu preciso publicar isso no meu banco de dados, do banco de dados no GeoServer, e do GeoServer eu preciso publicar no GeoNode. Ou seja, é um ambiente fechado. Notem que a partir do momento que eu publico os dados no meu banco de dados PostgreSQL, eu consigo trabalhar ele dentro do QGIS e, ao mesmo tempo, visualizar eles no GeoServer. Então, migrando agora aqui para o ambiente do GeoServer, aqui eu consigo consumir as informações do meu banco de dados, ou seja, eu trabalhei dentro lá do QGIS, fiz todo o processamento, eu fiz todo o processo de interseção com municípios, eu consegui extrair todas as informações que eu queria, e aqui dentro do GeoServer eu consigo consumir as informações do meu banco. Então, aquele mesmo dado que antes eu tinha localmente na minha máquina, agora estão no meu banco de dados, correto? Então, aqui no meu GeoServer eu consigo visualizar isso. Ele é um servidor de mapas, basicamente. Ele lê em um data storage, ali, seja banco de dados ou mesmo uma pasta no servidor, e ele replica isso para N clientes. Nesse caso, o meu cliente vai ser o GeoNode, correto? E aqui eu tenho. Aparentemente, isso aqui não representa nada, né? Um monte de pontos, estou perdidaço aqui, não sei o que significa. Jefferson, aqui, só para ter uma ideia, é o contorno do Paraná. Ó. Então, aqui, ele consome o dado do banco e serve para outras ferramentas, outros clientes, correto? Então, eu vou voltar agora lá no meu GeoNode, pessoal, que é onde eu vou consumir essa informação, correto? Então, abro o GeoNode aqui. Essas camadas que estão sendo exibidas aqui, ó, 10 camadas, são as camadas que estão no banco de dados, foram publicadas no GeoServer, e do GeoServer agora eu estou consumindo no GeoNode. E aqui eu consigo estilizar esses dados, eles estão bem brutos aqui, porque eu coloquei bem a critério de demonstração, mas aqui eu tenho os mesmos dados aqui. Notem que eu já consigo ter informações a mais aqui. Por exemplo, eu tenho uma camada base, identificando os principais municípios, por exemplo. Só que aqui ainda é uma listagem de dados, né, de camadas e tal. O que mais que eu consigo utilizar do GeoNode para eu transformar esse dado aí que está no meu banco numa informação mais útil para o tomador de decisão, para o cliente? Isso você consegue aplicar em várias áreas, em vários formatos. Eu consigo transformar isso em mapas, né? Que é, no caso, eu consigo pegar uma camada, 2, 3, 4, compilar todas elas num único ambiente, num único mapa, e a partir dali eu consigo ter visualizações de dados mais aprimoradas. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Por exemplo, aqui eu fiz um mapa de exemplo de agricultura aqui para a região oeste. Deixa eu visualizar o mapa aqui. Um pouquinho de paciência, né, na VM aqui, fica um pouco pesado. Percebo que isso aqui, a partir do momento que você instala no servidor e você configura certinho, ele faz uma opção de tuning dentro dele, você consegue deixar muito mais fluida a ferramenta, né? Nesse caso, eu estou limitado pelas características de hardware da minha máquina aqui. Então, aqui, só para exemplificar, pessoal, peguei algumas camadas de dados que eu publiquei no meu banco, estou consumindo elas aqui no meu GeoNode, correto? E a partir disso, o que eu consigo aplicar de informação adicional? Eu consigo pegar essas informações, por exemplo, e publicar em formatos de dashboards aqui dentro. Claro que ele tem as limitações, a ferramenta em si, né? Ele tem N critérios e tudo mais. Você tem outras ferramentas mais poderosas, até para a questão de BI, que seria o Power BI da vida, Tableau. Você tem outras ferramentas aí que você consegue trabalhar mais essa parte. Mas o que eu quero demonstrar que é interessante, você consegue montar com open source ali todo um ambiente no qual você consegue construir uma IDE, né? Que você consegue ter a parte da geração de dados, tratamento, publicação, armazenamento, que seria a questão do banco, servir esses dados para um cliente final. Eu poderia não estar consumindo no GeoNode esses dados do GeoServer, eu poderia estar
consumindo em outra aplicação, por exemplo. E aqui, ó, conforme eu atualizo aqui a região, o Extend pega mais municípios, esses dashboards também vão sendo atualizados. Bom, falta um minuto para o final, pessoal. Então, aqui eu vou retomar a apresentação. Caminhar para o encerramento, né? Aqui é a questão de desafios na área, que é a questão de processamento. Hoje a gente tem muito mais dados do que antigamente, né? Então, cada vez mais você precisa de um tempo de processamento ali mais rápido. Automatização de processo, obsolescência aqui, ferramentas, por exemplo, você compra um computador, daqui 2, 3 anos ele se torna obsoleto, então você tem que partir para opções de nuvem, processamento em nuvem, que você consegue mitigar isso. Questão de dados descentralizados e não estruturados, ou seja, a questão de Big Data está aí, né? Você tem muita informação sendo gerada em tempo real, você tem que descobrir uma forma de consumir, processar tudo isso. E, por fim, que é a questão dos dados em si, a apresentação, BI, ou seja, como você transformar isso em algo útil para quem vai só pegar a informação, digamos assim, ele não quer saber como ela foi gerada, ele quer visualizar aquilo e tomar uma decisão rápida baseada nela. Esse é um dos principais desafios que nós temos na área. Conforme eu comentei, pessoal, aqui ó, eu tenho o meu e-mail, fiquem à vontade para mandar e-mail, me procurem lá no LinkedIn também, onde quiser. E só para finalizar, que eu comentei, lá no meu canal de YouTube, tem essa VM aí, tem outras séries de vídeos lá para quem quiser dar uma aprofundada lá e trocar uma ideia comigo. E aqui, toda essa VM que eu construí, eu documentei, né? Tem alguns vídeos ainda que eu vou publicar, mas seria isso. Eu fecho aqui com esse último slide. Agradeço muito pela atenção de vocês aí, pessoal. Muito obrigado. E nos vemos por aí. Valeu.